Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. Aula de matemática, iremos hoje falar sobre segmentos proporcionais e semelhança. Eu sou o professor Fabiano, Escola Franklin. Vamos à aula. Primeiro vamos falar um pouco de semelhança. Acompanhe comigo a leitura. A palavra semelhança é usada no dia a dia com o sentido de aparecer-se com, ter a mesma aparência que. Porém, na matemática, o uso do termo implica observar outras características que vão além do parecer com. Duas figuras são semelhantes quando as medidas dos comprimentos correspondentes são proporcionais e todos os ângulos correspondentes têm medidas iguais. E é possível obter duas figuras semelhantes fazendo a ampliação ou a redução da figura original em uma malha quadriculada. Então, vemos aí o que é ser semelhante, né, na matemática. Não é só a questão de parecer, né, não é ter aparência, não é só isso. Exige observarmos uns termozinhos, como proporcionalidade. Queremos ver o que é isso na frente. Então, os comprimentos correspondentes são proporcionais, tem que ser proporcionais. E todos os ângulos correspondentes ter mesma medida. Então, tem que ser observado a questão dos segmentos, dos comprimentos, das medidas, né, das dimensões. E também dos ângulos que estão presentes nessas figuras. Vejamos aí a questão da ampliação de uma figura. O que é ampliação? Né? O que é que dá para a gente ver, imaginar o que é ampliação? Ampliar, né? Aumentar. A gente já lembra disso. Né? Então, ampliar é aumentar. Quando você diz assim, quando a pessoa diz assim, vou aumentar, dar um zoom no meu celular, ele está ampliando a tela do celular. Então, você pode fazer isso com as figuras. Temos aí um exemplo. No original aqui temos esse barcozinho aí na malha quadriculada. Você pode observar pelos quadrados. Aqui nós temos esse segmento aqui, que corresponde aqui ao fundo aí do barquinho, 2 quadrados. Ó. Aqui também tem mais 2. Então, você vê que é padrão, né, o crescimento aí dos quadrados. Na ampliação, você olha que quadradozinho do mesmo tamanho, ó. Aqui ampliou para aqui, ó, 4, né? Então, de 2 foi para 4. E você vê que todos os outros tamanhos foram ampliados na mesma proporcionalidade, né? Então, se aumentou 2 aqui, também aumentou. Aqui era 2, aumentou 2 aqui. Aqui era 1, foi para 2. Então, houve um tamanho, houve um aumento proporcional de cada dimensão dessa figura. Na terceira figura, nós temos a ampliação dos quadrados. Cada quadradinho desse aqui é o que vale 2 medidas desse quadradinho pequeno. Então, aqui ó, nós temos já a figura ampliada, com o quadrado também ampliado. Ele foi ampliado. E como que ampliou? Ó, a ampliação da figura em 100%, neste caso, a medida de cada segmento foi multiplicada por 2. Então, tudo que tem aí da figura foi multiplicado por 2. Se a figura media 1, passou a medir 2. Se media 2, media 4, cada segmentozinho. Se media 3, passou a medir 6. Então, tudo foi multiplicado por 2, isso é ampliação.
Aqui o próprio quadrado foi multiplicado por 2, então ele passou a valer 2 vezes ao quadradozinho pequeno. Por isso que a figura aí, ela tá de uma forma aí. Aqui quem foi ampliado os quadrados e a figura também aqui foi colocada. Por isso que a gente vê aqui, ó. Esse 2 quadradinhos aqui é o que vale a 4 quadradinhos do primeiro quadro aqui. Então isso é a ampliação. Então aqui onde foi duplicado foi a medida da malha quadriculada, onde que aqui foi a figura na segunda. Então isso é que se é ampliação, tá certo? Tem uma proporcionalidade. Já entrando na proporção, né, conforme essas medidas são multiplicadas, elas têm que ser multiplicadas com um certo padrão. No caso aí, tudo foram multiplicado por 2. Então, todos ficaram com a mesma proporcionalidade. E também a redução, né? Pode-se obter outra figura na redução. Na ampliação, a gente viu a multiplicação. Na redução, como já está dizendo, reduzir, né? Você pode entender como diminuir, mas é o reduzir. Então, nós vamos reduzir a figura. Temos aí a figura de uma casa. E você observa aí as medidas dessa figura. Ó, da primeira figura temos aqui essa medida. Temos essa. E da segunda casa nós também temos aqui. Bem aqui assim eu tenho a medida. E aqui eu tenho outra medida. Se você observar essas medidas da casa, elas seguem um certo padrão. Daqui para cá, 4 eu dividi por 2, porque 4 dividido por 2 dá igual a 2. E daqui para cá também eu dividi por 2. No caso aí eu vou ter, né, eu vou ter 1,25. No caso essa figura, essa medidazinha aqui que está um pouco aí escondida. Então aí as medidas eu já vejo que está proporcional. Aqui foi por 2, ficou 4, aqui foi por 2, que ficou 1,25. Então, houve uma redução aí nas medidas, nas dimensões aí dessa casa. Mas não é só isso que faz que eu possa dizer que a minha figura é semelhante, tá? A questão de figuras, ela ser semelhante, já isso vale também lá para o início lá da questão da ampliação, mas vamos falar mais aqui, que como é uma casa, dá para a gente observar mais ainda. Além desses tamanhos ser proporcional, ó, diminuiu 2, então é proporcional, se eu multiplicar por 2 vou obter 4, se eu multiplicar por 2 vou obter 2,5, então é proporcional. Os ângulos que formam, ó, tem que ter a mesma medida. No caso aqui é um ângulo, ó, aqui forma outro ângulo, aqui forma outro ângulo. Então, cada ângulozinho desse tem que respeitar, né? Embora que foi reduzido, mas o ângulo ele não muda de tamanho, ele continua sendo congruente, continua do mesmo tamanho. Então, os ângulos têm que ser todos do mesmo tamanho, tá? Para essa figura ser considerada semelhante. Então, para que uma figura seja considerada semelhante, tem que haver proporcionalidade nas dimensões, no comprimento de seus segmentos, né, das suas medidas. E os ângulos também têm que ser congruentes, têm que ser iguais. Todos eles têm que ser iguais. Então, vejamos aqui. Observe aí a figura já estudada, né? Vocês veem a figura já estudada daquela mesma casazinha, onde nós temos aí, ó, né, as medidas, ó, proporcionais, como eu já mostrei para vocês, e tem umas perguntazinhas aí escritas. Agora responda as questões.
A proporcionalidade das duas medidas indicadas é suficiente para garantir que as figuras são semelhantes? Não, né? Eu já disse que essas medidas aqui, apesar de elas serem proporcionais, elas diminuírem do mesmo padrão, elas não são suficientes para dizer que uma figura é semelhante. Porque é necessário que todas as medidas sejam proporcionais e todos os ângulos sejam congruentes. Os ângulos sejam iguais. Então, somente por as medidas, não dá para a gente dizer, né, que as figuras são semelhantes. Temos que analisar aí a questão dos ângulos também. E considere que as casinhas são semelhantes, qual é a porcentagem de redução da casinha menor? Então, se nós considerarmos, né, que essa casa ela é semelhante a essa, qual é a proporção aí, qual é a porcentagem de redução? Você vê que aqui diminuiu de 4 foi para 2, metade. 2,5 foi para 1,25, metade. Se é metade, que corresponde a 50%. Então, houve uma redução aqui, ó, dessa para essa, em 50%, que já está escritozinho lá embaixo. Então, isso é uma redução, considerando que elas são semelhantes. Continuando. Então, já vimos aí a semelhança, o que é. Nós falamos de ampliação e redução. E agora vamos falar de razão. Razão. O que é razão? Ó, a razão entre dois números. Esses números vão ser chamados no início aqui de A e B. Né, vão ser algebricamente representados com B diferente de zero. Nessa ordem tem que ser desse jeito. B diferente de zero. É dado por essa notaçãozinha aqui, ó. Essa ou essa. O que quer dizer assim? O que quer dizer isso aí? A dividido por B. E A sobre B. Né? Como é que a gente lê isso em razão? A está para B. Se você observar, a razão ela não é nada mais do que uma divisão. Né? A está dividido para B, ou A está para B. Né? Ou a outra representação, que é da forma de uma fração, onde nós lemos da seguinte forma: A está para B. Então, o que é a razão? É uma divisão. Então, nós temos exemplos aí. Ó, isso aqui é uma razão. Né? Isso aqui é uma razão. Por que é uma razão? Porque é uma divisão. Tá certo? E temos uns exemplos aí para determinar. Determine a razão entre os números. Então, eu vou determinar a razão entre 8 e 10. Como que eu determino? Se é uma divisão, eu divido 8 e o 10. Ó, 8 está para 10 aí. Note, pessoal, que 8 e 10 não dá para eu dividir 8 e 10 para ficar um decimal. Então, não divido, estou procurando só a razão. Dá para me simplificar. Como que eu simplifico? 8 por 2. Simplificar 8 por 2, né? E 10 por 2. Simplificar aqui é dividir. Então, simplificando, vai ficar 4. Daí aqui vai ficar quanto? 5. Então, a razão de 8 e 10 é 4 sobre 5. Então, essa é a razão aí que nós acabamos de encontrar. Irei só apagar aqui para procurar outro. E a razão de menos 2 e 3. Como é que eu acho? Do mesmo jeito. Menos 2 sobre 3. Note que aí não dá para mim dividir. Não dá para simplificar, porque já está reduzido aí ao extremo. Então, fica isso daí, menos 2 sobre 3. Esse menos pode ficar embaixo, pode ficar no meio, em qualquer lugar, não vai alterar o valor aí dessa razão. Então, a razão de menos 2 e 3 é menos 2 sobre 3.
ou como nós lemos lá no começo, menos 2 está para 3. Isso é a razão. Também temos aí, nós temos aqui, esses números aqui, como eu falei. Dá para simplificar aqui por 2, dá para simplificar por 2. Simplificar o que? Dividir. 18 por 2 vai dar o que? 9. E 10 por 2 dá o que? 5. Então aí eu achei a razão aí, 9 para 5. No caso aqui também dá para eu simplificar. O de cima aí dá por 3, que dá o que? 9. E o de baixo dá por 3, que dá 5. Só ajeitar aqui essa escrita. Então você note aí que essa razão, elas são iguais, ó. Eu tenho 18 e 10 e tenho 27 está para 15. Mas quando eu procuro a razão, ó, eu encontro duas razões iguais, ó. São iguais, a razão deles são iguais. A mesma razão de 18 e 10 é a razão de 27 e 15. Mais na frente a gente vai ver isso aqui. Tá certo? Mas por enquanto eu quero que você observe que os números eles podem ter razões iguais, que é o caso desses dois números aí. Temos aí só um quadrozinho, não vou me apegar muito, só para vocês verem onde é que é aplicado a razão. Temos vários exemplos, tá? Aí é o exemplo do modelismo, que é o modelismo, é uma arte em construir automóveis, né, aviões, trem, motos, navios, de forma em miniaturazinha. Só que esses modelos de miniaturas, eles são semelhantes aos objetos reais. Então, se eu fizer uma miniatura de um avião, tem que ser semelhante ao avião que eu fiz, ao avião real, tá? De um carro do mesmo jeito, de uma moto do mesmo jeito, do trem do mesmo jeito. Então, o que é que eles fazem? Eles reduzem, né? Eles reduzem essas medidas desses objetos para que fiquem uma miniatura semelhante, né? Perfeito, para que fique perfeito. Como que eles fazem isso? Usando a razão. Eles usam a razão. No caso aí, ó, ele usou aí a razão 1 está para 12. Aí quer dizer que se o objeto real aí, ó, mede A, então o comprimento real vai ser o que? 12 vezes A. Tá certo? Então aí quando eu faço essa multiplicaçãozinha aí, eu encontro o tamanho real. Vamos supor que o objeto real aí medisse 5, né? Aí eu fazia 12 vezes 5 ia dar 60. Aí se fosse aí em centímetros, seria 60 centímetros, né? E se eu transformar isso para metro, aí tem todo uma forma de operar. Mas o que eu quero que vocês saibam aqui é que a razão ela é muito utilizada nisso daqui que eu mostrei, tá? As formas que vocês já viram isso já. Pode fazer uma pesquisa que vocês verem muito disso. Esses carros em forma de miniatura, aviões. E também é utilizado, pessoal, na questão de plantas de casas, plantas de prédios. É utilizada a razão, tá? Ele faz uma escala, nós já estudamos isso, vimos isso no 7º ano. Ele faz umas escalas. Então, aquela planta, ela vai ter os tamanhos proporcional ao tamanho real. Aquela escala, ela reduz a planta para um tamanho muito menor, mas que é proporcional ao tamanho real. Então, quando eu faço as multiplicações e faço as convenções, eu vou ter
o tamanho da dimensão real da minha casa, né? Também das maquetes, vocês sabem o que é uma maquete. Quando a pessoa faz uma maquete, ela tem que ter a proporção, tem que ter o tamanho da proporcional ao tamanho real, que é a, a coisa que estou fazendo na maquete. Então é isso aí que é utilizado a razão. E agora iremos falar de proporção. O que é proporção? Já falamos de proporcionalidade. E a proporção é uma igualdade entre duas razões. O que é isso, professor? Temos aqui. Né, nós temos aqui as seguintes proporções. Ó, nós temos a seguinte razão aqui. Tem uma razão aqui que já foi visto lá atrás. Já mostrei para vocês. 18 e 10. E a razão 27. 18 está para 10 e 27 está para 15. Isso é duas razões. Já mostrei para vocês que são razões. Então, eu preciso de duas razões iguais para ser uma proporção. Então, eu mostrei para vocês lá que quando eu divido 18 por 2, eu vou ter 9. Quando eu faço a divisão de 10 por 2, eu vou ter 5. E quando eu também aqui divido, né, que eu até cortei lá, que é simplificar, corta aqui, né, que é simplificação. Então, quando eu faço a divisão aqui, que eu simplifico 18 por 2, eu vou ter 9. E 10 por 2, eu vou ter 5. E quando eu simplifico 27 por 3, eu vou ter 9. E 15 por 3, eu vou ter 5. Então, você olha que são iguais. Né? Essas razões, elas são iguais. Então, isso aqui é chamado de proporção. O que é a proporção? É uma igualdade entre duas razões. Então, portanto, isso aqui é uma proporção, tá? O que é uma proporção? Igualdade entre duas razões. O que é uma razão? É uma divisão, pode dizer assim, tá? Então, tem um aí. Um é igual à outra, então é uma proporção. A proporção pode ser escrita dessa forma aqui também, ó, que é a forma que vocês mais conhecem, né? 18 para 10 é igual a 18 aí para 15. Ó, 18 está para 10, assim como 27 está para 15. Então, 18 está para 10, assim como 27 está para 15. Essa é a leitura exata dessa proporção. Existe, pessoal, uma propriedade fundamental das proporções. Tá certo? O que é essa propriedade fundamental? Primeiro, nós vamos ver aqui, ó, toda proporção, o produto dos extremos e o produto do meio, né, ou seja, A e B, e C e D, são nulo com A e B igual a C e D. Então, temos A vezes D é igual a B vezes C. Deixa eu explicar isso com números. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto do meio. Como assim? O extremo, quem é que vai ser os extremos? Vai ser esse daqui, ó, que eu estou circulando aí para vocês. O extremo vai ser sempre esse daqui, nunca muda, tá certo? O extremo vai ser esse daqui, ó. Então, para você não esquecer, faça um xzinho aqui, ó. Então, esse primeiro x aí é o extremo, 18 e 15. Quando você começa ali do primeiro número, descendo, fazendo a cruz, esse é o extremo. Quando você pega do segundo número aí que está abaixo, que é o 10, subindo, é o meio.
voltando aqui, só para, ó, pega daqui para cá é o extremo, e daqui para cá subindo é o meio. Então, a regra, o que é que a regra diz? Que o produto dos extremos é sempre igual, né, ao produto do meio. Então, nós temos aqui, ó. Temos aqui 18 vezes 15, que é igual a 10 vezes 27, que dá o quê? 270. Então, eu multiplicando esse, tem que dar também com a multiplicação desse. Então, esse daqui também dá a mesma, né, tem que dar 270. Porque o produto dos extremos é igual ao produto do meio. Então, essa é a regra da a propriedade fundamental das proporções, onde o produto dos extremos é igual ao produto do meio. Só apagar aqui para fazer outro exemplozinho aqui. Ó, produto dos extremos. Quem é o extremo? Esse daqui que eu estou circulando. Tá? É o extremo. E o meio, esse daqui que eu estou circulando agora, que vai ser o meio. Tá? Então, aqui é o meio. E aqui é o extremo. Então, tem as explicações aqui, ó. Meio, extremo e o meio. Então, se você simplesmente aprender isso, um exemplo, se você pegar uma questão dizendo assim, será que os números indicados aí são proporções? Se você fizer a multiplicação, fizer o produto, né, em cruz, com o que está em cima com o de baixo, como eu circulei aí, e depois fizer desse, o resultado que você fez desse, ó, o resultado desse tem que ser igual a esse para ser uma proporção. No caso aí, todos os dois dá 270. Então aqui terminamos nossa videoaula. Qualquer dúvida pode perguntarem. Vejam o vídeo, revejam de novo. Tá certo? E estarei postando as atividades em seguida.